gente vai dar início à próxima mesa já, extrema-direita e perspectivas futuras. Então, nessa mesa, a gente vai ter o Leonard Bernardo com a gente. O Leonard é graduado em História pela Universidade de Michigan e doutor em Ciência Política pela Universidade de Columbia. Ele é Senior Vice President da Open Society Foundations, trabalhando com a liderança executiva da instituição e coordenando as iniciativas Ideas Workshop, Open Society University Network e da newsletter da The Ideas Letter. Também aqui do meu lado, o Jonas Medeiros, que é diretor de pesquisa do CCI-CEBRAP. O Jonas é cientista social com doutorado em educação pela Unicamp. Ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento CEBRAP e integrante do Núcleo de Direito e Democracia. Ele investiga esfera pública, movimentos sociais e ação coletiva. Ele é coautor dos livros The Bolsonaro Paradox, Escolas de Luta e co-organizador da coletânea Ocupar e Resistir. Bom, eu também vou fazer parte da mesa aqui, né? Junto com o Jonas. Eu sou cientista política e sou diretora científica do CEBRAP. Então, essa mesa vai funcionar um pouquinho diferente das outras. Então, o Jonas vai fazer a fala dele, eu vou fazer a minha fala, e o Leonard vai, então, fazer os comentários, né, sobre as nossas falas, e a gente vai abrir para as perguntas do público. Então, Jonas, pode começar. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês, dividindo a mesa com a grande amiga Camila. Agradecer também ao Lene por ter aceito participar da mesa e agradecer também toda a equipe do CCI que basicamente viabilizou o nosso encontro de hoje. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje? Eu vou tentar narrar de uma maneira minimamente sistemática o que eu observei, que eu analisei exatamente nos últimos 2 anos com relação à extrema-direita, desde o começo de novembro de 2022 até novembro de 2024. Em termos metodológicos, a minha pesquisa ela se baseia em uma etnografia de protestos. Eu comecei a observar protestos da direita e da extrema-direita em 2015, mas no final de 2022 aconteceu uma mudança qualitativa, tanto do meu tempo de dedicação, como porque os apoiadores do Bolsonaro iniciaram uma campanha golpista naquele momento. E a gente vive até hoje os desdobramentos dessa campanha, tanto os desenvolvimentos políticos e jurídicos, como as revelações dos bastidores daquela campanha, que, na época, eu acompanhei por episódios com maior visibilidade pública, tanto de maneira online, no Facebook, quanto offline, primeiro nas ruas, depois na frente do quartel, por fim, de volta às ruas. Em termos teóricos, eu acho que é relevante explicitar que uma das hipóteses mais importantes com as quais eu trabalho e que tem sido confirmada e complexificada pela pesquisa de campo é que eu vejo que a missão e a vocação de cientistas sociais é contribuir para o debate público e para o debate acadêmico sobre bolsonarismo e sobre extrema-direita, no sentido de desconstruir a ideia de que os bolsonaristas são pessoas manipuladas, idiotas, loucas ou irracionais. Eu entendo a extrema-direita de uma forma bastante similar à forma como eu interpreto o campo das esquerdas. Os dois precisam ser entendidos como campos políticos que constituem uma unidade tensa entre agendas, atores e projetos que são plurais e, ao mesmo tempo, que são hierarquizados por relações de poder. Até aí, vocês podem até concordar comigo, mas tem uma outra hipótese que vem junto, pelo menos para mim. As lideranças políticas não mandam e desmandam, manipulando a sua base. As pessoas têm, surpreendentemente, agência cultural e política, o que, inclusive, às vezes limita o que as lideranças podem dizer, propor e fazer. Existe sempre uma negociação tensa e complexa entre lideranças e base. Estabelecidas, então, essas premissas teórico-metodológicas, o que eu quero propor hoje? Em primeiro lugar, descentrar a nossa narrativa com relação ao 8 de janeiro, para incluir a parte dos não brasileiros que estão aqui presentes. O 8 de janeiro de 2023 eu tenho chamado como o Capitólio brasileiro, seria o equivalente do que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. O 8 de janeiro, para mim, não foi um ponto de chegada meticulosamente planejado desde as semanas anteriores.
Cada vez mais, a gente tem elementos para dizer, inclusive, que o plano essencial era outro. Entre novembro e dezembro de 2022, foi planejado, desejado e reivindicado um golpe militar, que, por motivos a serem ainda descobertos e debatidos, não foi para frente. Bom, falando agora da pesquisa, né? Durante muitas semanas, o campo progressista, essa categoria que o Joanildo, inclusive, problematizou na sua fala de manhã, o campo progressista ele ficou, basicamente, rindo e fazendo piadas e memes com os auto-intitulados patriotas, né? A maneira como os apoiadores do Bolsonaro se entendiam. Como se os patriotas fossem apenas maus perdedores, risíveis, idiotas, loucos e irracionais. 2 episódios, acho que já clássicos da nossa história política e cultural brasileira, são os memes sobre um patriota agarrado na frente de um caminhão, risível para a esquerda, um herói para a extrema-direita. E o outro meme é sobre um suposto pedido por uma intervenção alienígena. A imagem são patriotas com seus celulares olhando para o céu. Acontece que isso era uma fake news que a esquerda caiu. Eles estavam, na verdade, fazendo uma performance para um drone. Eles formavam um SOS com seus corpos, eles estavam usando os celulares para formar um movimento de luzes. Além disso, a reivindicação por uma intervenção era voltada para um general nada extraterrestre, um general absolutamente terrestre, o comandante militar do Sul, na cidade de Porto Alegre. A viralização desses 2 memes são, para mim, sintomáticos de como o campo progressista trabalha com categorias que funcionam como verdadeiros obstáculos epistemológicos para entender a dinâmica do campo reacionário, substituindo, assim, dúvidas e enigmas por certezas reificadas, ou seja, o contrário do que a pesquisa empírica nas ciências sociais precisa sempre fazer. Minha aposta, então, é que a etnografia ajuda a gente a dissolver e a superar esses obstáculos epistemológicos e, quem sabe, com essa perspectiva mais antropológica, a gente esteja melhor equipado para entender e enfrentar a ameaça autoritária da extrema-direita. A campanha golpista de contestação do resultado da eleição presidencial de 2022 foi marcada por uma oscilação entre 2 táticas de ação coletiva mais visíveis. De um lado, a ação direta, às vezes reivindicada por eles próprios como desobediência civil, basicamente uma massificação de bloqueios de rodovia por todo o Brasil, entre a última semana de outubro e a primeira semana de novembro, com protagonismo dos estados de Mato Grosso e Santa Catarina. Por outro lado, o que os próprios patriotas chamavam de manifestação pacífica e ordeira. Protestos, vigílias e acampamentos na frente de quartéis espalhados por todo o Brasil, em absolutamente todas as capitais, todas as regiões do país, mas com um certo protagonismo maior do interior de São Paulo. Nos meus artigos, na época, eu frisava que, enquanto esses acampamentos não fossem desmobilizados, tratava-se de uma energia autoritária relativamente passiva, pacífica, imobilizada na frente dos quartéis. Mas e quando Lula tomasse posse e ficasse evidente a ausência do golpe militar? Eu me perguntava o que essas pessoas vão fazer. O que explica exatamente essa oscilação tática entre ação direta e manifestações ditas pacíficas e ordeiras? A campanha inteira teve uma unidade que só pode ser entendida em termos... Perdão. A campanha inteira teve uma unidade em termos de estratégia, independente dessa oscilação entre táticas. E a unidade era a demanda por um golpe militar. Essa unidade só pode ser interpretada adequadamente como uma breve hegemonia do intervencionismo militar no campo conservador reacionário. Houve tentativas dos intervencionistas militares, ao menos desde 2017, de mudar o local de concentração das manifestações da direita. Em vez de ser na Avenida Paulista, a principal avenida da cidade de São Paulo, as pessoas deveriam ir para a frente dos quartéis, pois o único ator político que podia resolver a situação política seriam as Forças Armadas. Além disso, um pequeno núcleo intervencionista foi uma espécie de movimento madrugador que acampou na frente do Comando Militar do Sudeste no início de outubro, logo depois do final do primeiro turno de 2022, e eles chamavam os bolsonaristas de ingênuos, por acreditarem que era possível que o Bolsonaro vencesse nas urnas eletrônicas, enquanto os intervencionistas seriam os únicos lúcidos em termos de entender que a eleição já estaria previamente fraudada. A campanha golpista de contestação da eleição precisa também ser interpretada a partir do encontro de 2 matrizes discursivas. De um lado, um cristianismo de conquista da Terra Prometida e, de outro, o golpismo secular das Forças Armadas. Eu argumentei nos meus textos, na época, que a fusão dessas 2 matrizes discursivas estava numa categoria analítica de guerra santa, uma referência à leitura que o Weber faz do Antigo Testamento, em especial os livros da Bíblia que tratam da conquista bélica de Israel pelo povo hebreu.
E essa guerra santa ela podia ser travada de duas maneiras, ou terceirizando a guerra, numa esperança messiânica da intervenção militar, ou então travando esta guerra santa em primeira pessoa, tomando a história pelas próprias mãos e multiplicando e radicalizando as ações diretas. O que era menos visível do que essa oscilação entre duas táticas é que, a partir de 18 de novembro de 2022, as fronteiras entre ação direta, desobediência civil, violência política e atentados terroristas foi se tornando cada vez mais fluida e obscura, em especial em cidades do Brasil profundo, interior do norte, do centro-oeste e do sul. O que estava por trás dessa radicalização orientada para a violência era um imaginário reacionário e autoritário de intensificar a desordem para forçar o exército a agir e restaurar a lei e a ordem. Vou fazer aqui uma lista não exaustiva dessas táticas disruptivas entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Bloqueios de rodovia com bombas caseiras, rojões, barricadas com incêndios, jogando óleo na pista ou então com o uso de miguelitos. Isso são bananas com pregos retorcidos para furar pneus e causarem acidentes. Roubo de veículo, incêndio de 2 caminhões para interditar uma rodovia. Em uma outra rodovia foram encontrados explosivos enterrados no acostamento. A base de uma concessionária foi atacada com tiros, incendiada, e uma ponte teve a sua explosão planejada por apoiadores dos bloqueios de rodovia, com apoio de garimpeiros, tudo isso em diferentes cidades do Mato Grosso. 5 veículos de um supermercado foram apedrejados e incendiados no interior de Rondônia. Uma tubulação de reservatório foi quebrada por manifestantes, deixando sem água vários bairros de uma cidade também no interior de Rondônia. Sequestro de um funcionário de uma concessionária que administra uma rodovia federal no interior do Mato Grosso e, provavelmente, o mais grave de todos, foi a denúncia de sequestro, agressão e tortura de um homem que tinha gravado críticas a um bloqueio de rodovia no interior de Santa Catarina. Obviamente, a gente não pode esquecer que essa radicalização da violência política saiu das periferias dos rincões do Brasil e chegou a Brasília, centro do nosso sistema político, em 2 momentos. Em 12 de dezembro, foi uma noite de quebra-quebra, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Em 24 de dezembro de 2022, deu errado um atentado terrorista que planejava explodir um caminhão que transportava querosene em direção ao aeroporto. Uma outra série histórica de eventos, na época com 0 visibilidade pública e que só agora a gente está descobrindo a conta-gotas, são as atividades de bastidor, em gabinetes, corredores e na casa do general Braga Neto, planejando um golpe militar. A gente acabou de descobrir, enquanto sociedade, que estava sendo planejado o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para o dia 15 de dezembro, 3 dias depois da diplomação do Lula e da noite de quebra-quebra que eu me referi. Eu acho que os dias mais relevantes na linha do tempo, na verdade, são reuniões de 7 e 14 de dezembro entre Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, Anderson Torres, ministro da Justiça, Felipe Martins, assessor da presidência e discípulo de Olavo de Carvalho, os comandantes das 3 Forças Armadas. E os relatos são que a minuta do golpe militar foi apresentada e que o comandante da Marinha, por sua vez, estava disposto a participar do golpe militar, enquanto os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra, inclusive com o general Freire Gomes, ameaçando prender o Bolsonaro, caso ele fizesse esse plano. Aqui acho importante explicitar que uma das hipóteses com as quais eu trabalho sobre um dos fatores mais relevantes para as Forças Armadas não embarcarem no golpe é a avaliação, acho que correta da parte deles, de que eles não teriam apoio externo, em especial dos Estados Unidos, por conta da posição do governo Biden, que nos leva a pensar um pouco o que teria acontecido caso Trump fosse o presidente na época. Então, o vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive, fez um tweet na época, explicando para os patriotas que não havia correlação objetiva de forças para um golpe militar. Chegamos, então, ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro, para mim, não foi o dia da infâmia, como foi caracterizado por alguns ministros do STF. Para quem não sabe, essa é uma referência ao discurso do Roosevelt sobre o dia que Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, que marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Para ironizar uma outra referência da Segunda Guerra Mundial, o 8 de janeiro foi, para mim, um outro tipo de dia D de desespero. Os patriotas passaram, inclusive, semanas debatendo internamente, tentando evitar que algo assim acontecesse. Grande parte do campo reacionário sabia que sair da frente dos quartéis e ir para a Praça dos Três Poderes teria consequências políticas negativas para eles próprios, inclusive pelo aprendizado que aconteceu no caso do Capitólio original. A gente tem que lembrar também o que aconteceu logo antes do 8 de janeiro, o que eu chamo de Dia do Fujo, a live do Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022, logo antes dele viajar para Miami,
Uma live, inclusive, que foi recebida pelos bolsonaristas por meio do que os estudos culturais britânicos chamam de código oposicional. Enquanto Bolsonaro tentava argumentar para os seus apoiadores que a posse de Lula não era o fim do mundo, os patriotas se lamentavam nos comentários de YouTube que, para eles, era, sim, o fim do mundo. O que eu acho que é importante notar com relação ao 8 de janeiro? O 8 de janeiro só aconteceu por 2 motivos. Por um lado, por conta do esgotamento daquela esperança messiânica da chegada do golpe militar, na virada do final de 22 e começo de 23. As pessoas realmente acreditavam que a intervenção militar, que era também, em parte, uma intervenção divina, iria impedir a posse do Lula. Em segundo lugar, por conta da omissão e ou cumplicidade das forças de segurança no próprio dia 8 de janeiro. Aquelas cerca de 5.000 pessoas teriam sido facilmente contidas caso as forças de inteligência e de segurança tivessem cumprido o papel repressivo que elas certamente teriam cumprido se fosse uma manifestação de esquerda. Além disso, acho relevante a gente refletir que os acontecimentos do 8 de janeiro poderiam também ter ido em outras direções. Os patriotas poderiam ter feito uma ação direta não violenta, uma forma clássica da desobediência civil, ou então partido para uma violência política muito mais explícita, de fato, numa linha de incendiar e destruir os prédios dos 3 poderes, o que aí sim poderia ser classificado adequadamente como terrorismo. O que aconteceu naquele dia foi, na minha interpretação, uma ação direta de profanação dos símbolos de poder, que no dia a dia são sacralizados, mas nesse dia específico ocorreu uma inversão catártica entre o sagrado e o profano, que eu acho que sintetizou e aguçou o estilo retórico do Bolsonaro, que eu e a Camila chamamos de contrapublicidade. Foram 4 anos de quebra de decoro, resumida em 4 horas de vandalismo e escatologia, em termos literais, não em termos teológicos. O que aconteceu depois do 8 de janeiro? A extrema-direita passou a viver o que eu tenho chamado de um paradoxo da subversão. Vou tentar explicar o que eu quero dizer isso ao final da minha fala. Depois da gente passar quase um ano sem a extrema-direita convocar manifestações de ruas, eles organizaram 2 atos em novembro e dezembro de 2023. Foram atos pequenos e burocráticos, basicamente políticos profissionais ou lideranças de movimentos conservadores discursando em prol dos patriotas do 8 de janeiro como, abre aspas, presos políticos que estariam tendo seus direitos humanos violados. Embora fossem atos pequenos, havia expectativa do que poderia ser o começo de uma campanha massiva de ocupação das ruas para exigir anistia para os presos do 8 de janeiro e ampliar essa anistia para proteger preventivamente o Bolsonaro da prisão. Como disse o pastor Silas Malafaia na época, a quem recorrer? Só haveria 2 soluções, ou o povo ou Deus, ou a justiça popular ou a justiça divina. O que eu notei nesses atos foi que a grande ausência naquele momento era qualquer referência às Forças Armadas e à demanda por intervenção militar. Eu leio isso como um sintoma crucial do esgotamento daquela breve hegemonia do intervencionismo militar dentro do campo conservador reacionário. Antes do 8 de janeiro, existia uma fusão bastante funcional em termos discursivos, simbólicos e emocionais entre povo, Deus e Forças Armadas. Conforme Exército, Aeronáutica e Marinha não compareceram, não entregaram a tão esperada intervenção militar, um outro nome para golpe militar, os patriotas passaram a tratar as Forças Armadas como melancias, o que significa verdes por fora, vermelhos por dentro, isto é, comunistas. Assim, eles buscavam preservar momentaneamente Bolsonaro como líder do campo reacionário, que, em vez de não ter dado o golpe, ele teria sido abandonado pelos atores políticos e militares ao seu redor. Acontece que, sem esse tripé povo, Deus e exército, que se retroalimentava reciprocamente, a extrema-direita ficou com um binarismo manco, que se enfraquecia mutuamente. Ou o povo comparecia, massificando o protesto, ou só restaria uma justiça divina, o que acaba sendo despolitizante, porque pressupõe que não haveria agência política possível naquele contexto. No conflito entre ressuscitar a disposição insurrecionista da campanha golpista de 2022-23 ou desativá-la em prol de uma inédita disposição apassivadora, eu detectava 3 diferentes possibilidades no final de 2023. Uma reorientação institucionalista e ordeira, só que, nesse caso, o campo reacionário precisaria forjar uma nova liderança, dado que Bolsonaro permanece inelegível. 2, voltar a abraçar a ação direta, para, inclusive, ser coerente e consistente com aquele suposto diagnóstico de uma, abre aspas, ditadura lulofascista. Essa seria a forma de superar a desconexão entre, de um lado, os discursos inflamados no carro de som e, de outro, encaminhamentos inconsequentes das lideranças políticas. Vou pedir a permissão para fazer uma autocitação do meu artigo em 8 de janeiro de 2024, um ano depois do 8 de janeiro.
Abre aspas. Qual é, então, o significado profundo dos bolsonaristas diagnosticarem a aliança entre STF e governo Lula como uma tirania ou como uma ditadura absoluta? É uma pá de groselha, ou seja, algo que não é de verdade, ou se esse diagnóstico de fechamento do regime for levado a sério, isso poderia, inclusive, conduzi-los a alguma forma de clandestinidade e de múltiplas formas de ação direta e violência política. A gente viu o que aconteceu na semana passada. Existe uma terceira possibilidade, que seria a desassociação da matriz discursiva cristã com aquela tática da ocupação massiva de ruas e da estratégia golpista do intervencionismo militar. Só que aí só sobra uma espécie de quietismo religioso, um elemento apassivador que até dificulta fazer política, pois só resta aguardar a justiça divina em vez de se tornar sujeito da história. Em fevereiro de 2024, a extrema-direita conseguiu atingir o objetivo da massificação. Eles roubaram a tática do movimento Passe Livre, que dizia amanhã vai ser maior, que parecia, inclusive, ser algo impossível e improvável no final de 2023. O que é surpreendente é que não havia uma estratégia alternativa para colocar no lugar do intervencionismo militar. Vou tentar acelerar aqui. Esse vazio da estratégia, devido à derrota do golpe militar, eu chamei isso de luto do projeto golpista, junto com as consequências judiciais pós-8 de janeiro, levou a extrema-direita ao que eu chamo de paradoxo da subversão. Aqui eu menciono apenas que a esquerda também está vivendo um paradoxo, eu chamo isso de um paradoxo da ordem, só que isso exigiria uma outra mesa, um outro evento para a gente debater. O que significa esse paradoxo da subversão para a extrema-direita? Trata-se de um dilema político para o campo reacionário. A sua disposição antissistêmica, subversiva e até mesmo insurrecionista foi politicamente lucrativa para a extrema-direita nos últimos anos. Em 2024, pela primeira vez, esse impulso deixou de ser produtivo. Para o Bolsonaro conseguir mudar a correlação de forças no interior do sistema político, a partir da pressão da política das ruas, seria necessário flertar de novo com uma campanha baseada em ações diretas de caráter disruptivo. Só que estas se tornaram meios que ameaçam erodir o seu fim. Para evitar a prisão do Bolsonaro, os bolsonaristas poderiam acelerar o seu encarceramento. O dilema também está na incompatibilidade entre não cruzar essa linha e manter o pacifismo dos meios e os fins que buscam subverter e erodir a democracia. Relendo meu caderno de campo, de 25 de fevereiro desse ano, olhem só o que eu lembrei. Estava tentando voltar para minha casa, depois da manifestação, andando pela Avenida Paulista, e eu ouvi uma conversa informal entre uma senhora e as suas amigas, e ela disse, abre aspas, meu filho falou que tem que jogar uma bomba. Que hoje parece uma profecia bastante precisa com relação ao senhor que se explodiu na semana passada em Brasília. Não vou conseguir falar aqui do ato de 7 de setembro, eu posso só terminar fazendo... Tem um tempinho? Não. Depois eu falo, então, no debate. É basicamente isso, gente. Obrigado. Bom, vocês veem que foi uma boa coisa convencer o Jonas a estudar a extrema-direita junto comigo. Bom, como a mesa é sobre perspectivas futuras, eu quis focar num fenômeno específico, que são os influenciadores e as mídias e as redes sociais. Os slides estão em inglês, eu vou falar em português. Enfim, é um recorte que eu escolhi, não só porque eu acho que é um tema bastante relevante, pensando na atuação da extrema-direita, mas também porque a gente finalizou no CCI uma pesquisa que estava já em curso, sendo feita com o Internet Lab, sobre esse tema em 5 países na América Latina. A gente fez 350 questionários, depois entrevistou dezenas de jovens latino-americanos sobre esse tema. Então, vou trazer aqui alguns dados para vocês. Bom, então, hoje, esses dados realmente são atuais, eu vi hoje os números, só para vocês terem uma noção da atuação da extrema-direita nas mídias sociais. O Jair Bolsonaro tem 25,8 milhões de seguidores no Instagram, o Lula tem 13.
o Nicolas Ferreira, né, que é um deputado federal de Minas Gerais, né, bastante jovem, né, não tem 30 anos, bolsonarista, tem 12 milhões de seguidores no Instagram e 6,1 no TikTok, tem mais que o Lula, que tem 4,9. E nesse levantamento que a gente fez, né, nessa pesquisa que eu citei, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Nicolas Ferreira foram os únicos 2 políticos listados como influenciadores por 100 jovens brasileiros que responderam um questionário online, né? E aí a gente tinha uma divisão por cotas, né? Então, enfim, então tinha uma diversidade bastante grande, né, entre esses jovens. Hoje o Brasil é o 3º país em termos de consumo de redes sociais no mundo. A maior parte do tempo, né, os brasileiros passam no YouTube e no Instagram. Hoje, mais ou menos, né, cerca de 500 mil influenciadores brasileiros têm mais de 10 mil seguidores e 44% dos usuários de internet no Brasil seguem influenciadores. Né? E também teve uma pesquisa, um survey, que indicou que 75% dos adolescentes, dos jovens brasileiros, querem ser influenciadores. Mas, ao mesmo tempo, né, também teve uma outra pesquisa, um outro levantamento, que indicou que 23% dos influenciadores brasileiros não ganham nada pelo trabalho que eles fazem nas mídias sociais, e aqueles que conseguem ganhar alguma coisa, metade recebe menos de $100 mensais. Né? Então, esse é um pouco o cenário hoje das redes sociais no Brasil, especialmente pensando na juventude. Então, muitas vezes, né, eu acho que do mesmo jeito que o Jonas falou aqui sobre os patriotas, né, eu acho que muitas vezes as pessoas tratam esse fenômeno, né, dos influenciadores e da juventude de forma também pejorativa, né, de forma, as pessoas falam, são pessoas manipuladas, né, são pessoas, estudam um fenômeno muito superficial, né, e o debate público fica todo muito superficial. Então, eu acho que eu também, como o Jonas, entendo que é necessário a gente ir além disso, né, tentar entender o fenômeno, né, em maior complexidade. E aí, antes de mais nada, é necessário entender, né, como que, na verdade, as mídias sociais elas foram sendo influenciadas, né, por crises sociais e econômicas. Né? Então, só para a gente lembrar, hoje, no mundo inteiro, cerca de 2/3, né, da população empregada são trabalhadores, né, informais. E a geração dos millennials, que é, inclusive, a minha geração, a geração do Jonas, é a primeira geração, desde o pós-guerra, que chegou na idade dos 30 anos com rendas menores, né, do que aqueles nascidos nas décadas anteriores. Então, por exemplo, 1 em cada 3 adultos nos Estados Unidos, né, com idades entre 18 e 34, moram na casa dos pais. Né? No Brasil, 1 em cada 4 jovens, né, entre 25 e 34 anos, também moram com os pais. As gerações mais jovens hoje, né, se espera que elas vivam mais, mas, ao mesmo tempo, provavelmente vão receber, né, vão ter aposentadorias menores do que as gerações anteriores, ou até mesmo nem vão ter aposentadoria. Então, quer dizer, isso a gente ouvia muito dos jovens, né, essa perspectiva de que não há futuro. Bom, vocês podem imaginar o que a gente ouviu dos jovens argentinos quando a gente fez a pesquisa. Então, quer dizer, pensando que a gente está nesse contexto de crise, né, como é que as crises influenciam as redes sociais? Isso que é bem interessante. Em 2008, né, com a crise de 2008, foi justamente o nascimento da indústria de influencers. Por quê? Porque foi nessa época que várias, principalmente mulheres, né, que trabalhavam ou que tinham algum contato, né, com a indústria de beleza e moda nos Estados Unidos, perderam seus empregos, ou então deixaram de encontrar, né, empregos que pagavam razoavelmente, né, que davam certa estabilidade, e, num certo sentido, elas foram forçadas a se vender, né, como criadoras de conteúdo nas redes sociais. E foi assim que começou, então, a indústria da influência. E aí, o que a gente percebeu na pesquisa que a gente fez com jovens latino-americanos foi que a crise da pandemia de Covid-19 teve novamente um outro impacto, né, na indústria dos influenciadores. Porque o que aconteceu foi que, como os jovens ficaram
fechados dentro de casa e com, né, graus elevados de ansiedade, depressão, eles foram buscar isso onde? Nas redes sociais e nos influenciadores. Então, aqui tem uma fala, né, de uma mulher jovem no México falando justamente isso, né? Ela falou: eu precisava contato com alguém que não fosse essas 4 paredes né, nas quais eu estava trancada ali, estava encerrada, né? Eu precisava de uma conexão humana, né, uma interação humana. E, ao mesmo tempo, para além dessa necessidade muito grande de conexão, teve a questão material, financeira mesmo, né? Então, muitas pessoas, aí não só jovens, né, mas muitas pessoas perderam, né, a possibilidade de ganhar, né, de continuar trabalhando, de, né, ganhar dinheiro, e também acabaram, vamos dizer assim, sendo forçadas a ir para as redes sociais e, num certo sentido, a se tornar criadoras de conteúdo para gerar renda mesmo. Então, a gente, nessa época, teve um crescimento, na verdade, no número, não só no número de influenciadores, mas também esses influenciadores começaram a vir, vamos dizer assim, até de bairros de periferia, né? Então, pessoas comuns, que não eram famosas antes, né, que não eram conhecidas, começaram a se tornar influenciadores. Então, aqui eu trouxe o exemplo de uma influenciadora que a gente entrevistou para a pesquisa, ela é do Rio, a Bianca, ela tem quase 1 milhão de seguidores no TikTok, ela é maquiadora. E ela fala justamente isso, que ela é uma maquiadora, né, de casamentos, e que, aí, por conta da pandemia, né, os eventos pararam, né, a indústria parou, e ela precisou, né, acabou começando a fazer vídeos, ela nem sabia como fazia, e acabou viralizando no TikTok. Né? Mas, quer dizer, ela não é, vamos dizer, profissionalizada. Até hoje, ela não se sente uma profissional, né, uma influenciadora profissional. Então, bom, então, esse, basicamente, né, resumidamente, é o cenário hoje, né, dos influenciadores no Brasil. Ele é muito fragmentado e tem, né, dessas pessoas comuns, algumas, de fato, conseguiram, né, atingir mais seguidores, outras menos. Mas o ponto é que se popularizou muito, né, essa indústria, não só no Brasil, mas em outros países também. E aí, vindo, né, para a questão dos países, né, latino-americanos. Uma coisa muito interessante que a gente percebeu na pesquisa foi como os jovens, com exceção do Brasil, né, que a gente não fala espanhol, mas todos os outros países, praticamente todos os jovens que a gente entrevistou dos outros países conheciam, e não só conheciam o nome, tá? Conheciam em profundidade razoável as políticas do Nayib Bukele e as políticas do Javier Milei por conta dos conteúdos que eles recebiam no TikTok. Né? Então, e aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de, vamos dizer, políticos influencers ou influencers políticos, né, o Pablo Marçal, o Bardella na França, né, para vocês verem que realmente a extrema-direita está recrutando mesmo influenciadores ou então fazendo com que os seus quadros, vamos dizer, imitem, né, influenciadores nas redes sociais. Então, aqui, né, uma jovem da Colômbia falando do Milei. Né? Então, ela falando o Milei começou a usar as redes sociais e criou uma comunidade muito similar ao que os influenciadores criam. Né? E muitas pessoas começaram a se identificar com ele, porque ele era muito transparente, ele falava tudo, né? Absolutamente tudo. Vocês veem, é uma pessoa da Colômbia, que não é nem de direita, né? Não é nem de esquerda nem de direita. Falando isso do Milei, que ela tinha bastante informação sobre, né, sobre o Milei. Também, como eu disse, né, sobre o Bukele. Então, aqui também um jovem argentino de esquerda falando: o Bukele está em todos os lugares. Né? Eu vejo um monte de vídeos dele, por exemplo, que ele inaugurou uma biblioteca, né, todas as políticas dele. O Bukele é um dos políticos que melhor usa as redes sociais no mundo. E aí ele fala do algoritmo do TikTok, né, que fala ele sente que você gosta de alguma postagem, e aí fica, né, tipo, o algoritmo fica te passando. E aí outro jovem chileno, esse de direita. E é interessante porque é isso que o Jonas falou, né? Tem uma recepção crítica das políticas do Bukele em El Salvador. Né? Então, está falando né, que as ações dele tinham muito a ver com a erradicação do crime, mas que ele acha complicado, porque, né, as pessoas falam muito como ele, vamos dizer assim, teria resolvido a questão, né, com datas, teria reduzido, né, a taxa de criminalidade no país, mas ele meio que
colocando isso assim um pouco em suspensão, em dúvida, né? Aí aqui sobre o Pablo Marçal, né? Então, por conta desse estudo, inclusive, foi possível fazer um diagnóstico precoce, diria, né, pensando na maior parte dos analistas políticos do Brasil, de que o Pablo Marçal teria, sim, chances bastante grandes, né, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Né, eu escrevi sobre isso para o jornal. E por isso, porque o Pablo Marçal, a gente sabia que partia de uma base de 13 milhões de seguidores no Instagram. Né, hoje ele tem, no mínimo, 15%, né, pelas pesquisas que foram feitas, 15% já garantidos para 2026, para as eleições presidenciais de 2026. Então, e aqui foram algumas entrevistas com eleitoras do Marçal. Opa, perdão. Então, e aqui é muito interessante como isso repete muito o que a gente ouve de eleitores do Bolsonaro, né? Então aqui é meio uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Então as pessoas falam: o Marçal fala a verdade, né? Ele não, todos os outros políticos são educados, nasceram em bairros bons, conhecem as pessoas certas, e o Marçal ele é uma pessoa do mundo real, como a gente, ele está tentando, né, ganhar, competir. Ele ficou rico, mas não esqueceu de onde veio, né? Lembrando que o Marçal sempre falava que ele era filho, né, de empregado doméstico, etc., tal, que vinha da periferia. Aí outra pessoa também falando que, né, e aí o Marçal agrega essa questão da prosperidade, do empreendedorismo, né? Então a pessoa falando: você tem que mudar a sua mentalidade para prosperar, isso é perfeito, né? Nas escolas dos Estados Unidos fazem isso, ele é determinado, é inteligente, tem um discurso convincente, etc. Então é isso, quer dizer, o Marçal, a gente já, né, via que ele tinha uma força muito grande, e de fato apareceu depois nas eleições. Então, basicamente, assim, eu vou só agora passar alguns fatores, né, porque vocês podem perguntar: mas essa movimentação da extrema-direita, né, nas redes sociais e com os influenciadores, ela é só baseada, né, em fake news, em discursos de ódio? Não. Eu acho que, primeiro, é importante lembrar, né, que a extrema-direita, principalmente nas redes sociais, conseguiu se apresentar como rebelde, né, como cool, porque eles falavam que iam, né, lutar contra um aparato burocratizado, né, e denunciar esquerdistas, né, como hipócritas, arrogantes, né, autoritários. Isso tinha uma ressonância muito grande entre partes expressivas das populações em vários países. Também é importante dizer como a extrema-direita foi inovadora, né, e vanguardista, né, no uso da comunicação, mas, claro, aí sim entra a parte dos algoritmos, né, como facilitadores de sensacionalismo, teorias da conspiração, e a extrema-direita percebeu isso, começou a usar isso, até porque as big techs não são eficientes e não têm interesse em moderar esse tipo de conteúdo, né, até hoje, de forma eficaz. Além disso, e aqui é muito importante, especialmente para a gente no Brasil, né, a extrema-direita ela conseguiu perceber que existia uma grande demanda de produção de conteúdo nas redes sociais que era direcionada para pessoas que estavam querendo ascender socialmente ou, então, reganhar um prestígio social perdido, né, nos últimos anos, principalmente pensando em homens, né, em discursos de ódio, né, que tem na Deep Web, por exemplo. Então, começaram a fornecer, né, começaram a produzir vários cursos, né, de como que você poderia ganhar dinheiro, né, com investimentos, com bitcoins, poderia conquistar mulheres, poderia aumentar a sua autoestima pela fé, poderia aprender história, filosofia, ou até mesmo se engajar, né, politicamente contra a esquerda a partir de um ethos cristão, né, que foi um curso do Nicolas Ferreira, inclusive. E, por fim, uma coisa muito importante de dizer é que, porque também a extrema-direita tem tanto sucesso nas redes sociais, né, os influenciadores têm tanto sucesso, porque, basicamente, eles facilitam com que esses discursos são lucrativos. Né? Então, as pessoas que, vamos dizer assim, de alguma forma replicam isso, né, ou passam a fazer parte desse ecossistema da extrema-direita nas redes, conseguem lucrar. Então, tem não só perfis falsos e fake news, etc., mas também tem, sim, uma ação orgânica de muitas pessoas que querem simplesmente ganhar um dinheiro
nas redes sociais, e isso cria um ciclo virtuoso, certo, de produção de conteúdo e demanda crescente, etc., que vai sendo realimentado. Então, por fim, eu acho que é importante dizer, para também a gente não ficar tão pessimista assim, que, enfim, a despeito, enfim, fragmentação e divisões políticas, radicalismo, a maior parte das pessoas está buscando um maior entendimento, empatia e unidade. Então, por exemplo, teve uma pesquisa bem recente do Kaltwasser, em 2024, o Cristóbal Kaltwasser. Ele pesquisou Chile, Brasil e Argentina, eles ainda vão incluir El Salvador e acho que outro país, agora não me lembro qual é, mas e eles detectaram que, nesses 3 países, 60% do eleitorado rejeita a extrema-direita. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que discursos de extrema-direita, de fato, capturam mais atenção, são mais lucrativos, etc., nas redes sociais, tem também um cansaço, com o radicalismo de extrema-direita e toda uma ansiedade em relação enfim, essa crise, essa desinformação e etc. Então, claro, as pessoas vão para as redes sociais buscando essa proximidade, autenticidade, transparência. Não é à toa que as pessoas falam muito disso quando falam da extrema-direita, autenticidade, transparência, reconhecimento social e a formação de laços e significados para as suas vidas. Não é à toa que os patriotas se engajaram de forma tão importante. E aí o que acontece, que eu acho que a construção, aí vocês podem me perguntar, mas a esquerda não consegue, também oferecer isso? Então, a esquerda tem muita dificuldade de ultrapassar, vamos dizer assim, além de identidades fragmentadas hoje. E se a gente for pensar, por exemplo, a gente teve no Brasil, nos últimos anos, demandas democráticas que emergiram com protestos sociais muito importantes. Mas, então, aqui eu coloquei uma imagem de junho de 2013, do BREC dos EPs, e agora, recentemente, do movimento Vida Além do Trabalho. Mas a esquerda tradicional tem muita dificuldade em dialogar com essas demandas emergentes, e que justamente estão alinhadas com o uso das redes sociais e tudo mais, e alinhadas com o que as pessoas estão imaginando, sonhando, construindo, enfim. Então, tem um descompasso aí. E aí, por fim, vocês podem perguntar, bom, mas e os influenciadores de esquerda? Como é que eles estão hoje? E é interessante porque, assim, isso é uma... Aí agora o Jonas que me convenceu a fazer essa pesquisa, que é uma coisa que eu estou começando agora, mas, basicamente, a gente está percebendo que tem um dinamismo muito grande de influenciadores de esquerda, mas de esquerda radical e comunistas. Então, isso está bem popular entre os jovens, é um fenômeno crescente nas redes sociais e que agora a gente vai começar a mapear. Então, é isso. À medida em que a esquerda tradicional não consegue representar mais os anseios da juventude, eles estão se radicalizando nas redes e isso tem bastante apelo. Mas é isso. Obrigada. I'm going to speak in English because my Portuguese is not just bad, it's non-existent. I want to thank first, and those were spectacular presentations, Camilla and Jonas, my 2 millennial friends. I want to begin by really thanking my good friend Marcos Nobre, who I am a partner with in this spectacular new Center for Critical Imagination, and it's a real honor to be here with him and with you. And I'm also a partner with Sasha Alexander Etkind from the Central European University in his Anthropocene Hub. So it's really a kind of a number of delights here. So thank you. A few questions that I have, if I can run through listening to your presentations, and I didn't see the presentation beforehand, so I couldn't have foreshadowed any remarks, but deal with them as you wish. Blow them off, think twice, but I'm just going to sort of go in turn. First, Camilla, you never once defined influencer, and so it would be good to have your definition of what an influencer is. Because I think we all have some vague understanding,
but it would be good to clarify. Secondly, you showed a slide in which 23% of these so-called influencers were not earning a plug nickel, a cent. And so my question, or what I take from it is it like playing the slots in Vegas? Do you just keep going until somehow you break through? Or what is it with these people? I should say both of your presentations were very, very depressing. And I wonder, Camilla, were it not for such a grim economic situation where people were impelled to prostitute themselves on social media, would social media have had, in your counterfactual estimation, perhaps a more democratic cast to it? Could it not have looked as grotesque as it looks now? Was there some moment where social media, maybe the internet generally, could have actually been somehow used for citizen-like democratic purposes? Perhaps not. I didn't feel you gave enough of an explanation to why Bolsonaro or Ferreira or Bukele or frankly Narendra Modi in India are so successful. I think you simply said, you know, they monetize it well, making money, that's all it is. I don't think that's all it is, really. And I'm wondering, why else do they have a gazillion followers? A question that you don't need to answer, but which I do want to pose for maybe future conversation, is why can't liberals get their act together? Why are liberals so terrible at this game? You say briefly at the end, Camille, about, you know, some kind of leftist social media, but it's paltry, I imagine. I don't know the Brazilian scene. So what is it about liberals and leftists that they just can't do what Narendra Modi or Jair Bolsonaro or Donald Trump can do? Why are they so good at this? Lastly, didn't the Frankfurt School predict all of this? And you know, Camille and I learned yesterday, share a passion for the American historian Christopher Lasch. And some would say that he also, you know, he died young in '96, but could have predicted some of this too. Jonas, I don't think in your presentation, unless I missed it, you used the word fascism once. And in the American debate, that's all we talk about. And I'm wondering, perhaps you could give some sense why the F word seems to have not crept into your presentation. We were discussing at lunch with João and Mario Arriagada the question of these revelations about December 15th that came out this week, but I just learned today. You know, in the US, there was a very detailed study of what happened on January 6, 2021. It didn't make a dent. No one gave a shit. It just dropped like a lead balloon. But it seems as if, from what I heard at lunch, that these revelations here may make a dent of some sort. And it's shocking if the way in which it was narrated to me at lunch was accurate. As I said to my lunch partner, I've never been a devotee of this sort of great person theory of history, you know, where individuals or events make change. I have a sort of deep structuralist side to me. But my God, if indeed Lula and Alckmin and what's his name in the Supreme Court, if they were assassinated, my Lord, what could have happened? January 8th, you talk about D-Day for despair. Curious what despair means for you. Despair for whom? And is there anything now in hindsight that was overdetermined about January 8th when you look at, as an ethnographer, the historical events?
that it was inevitable. There was an inevitability to what happened on January 8th. And lastly, the sort of tantalizing thing that you threw out and then said, it'll be for another time, the left and the paradox of order. That sounds really interesting, so I'd like to hear what that means. So let me stop there and thank you again. Então, eu e Jonas, a gente só vai responder aos comentários do Leonard, e a gente vai abrir para o público. Então, eu vou tentar ser bastante sucinta. Eu acho que, na verdade, se a gente for pensar numa definição de influenciadores, eu acho que são essas pessoas que justamente começam a produzir conteúdos nas redes sociais, justamente com a intenção, né, de viralizar, de algum momento acontecer, com essa intenção da aposta, né? E aí, claro que você tem critérios bons, você vai definir o que é influenciador, né, uma pessoa que tem, no mínimo, 10 mil seguidores, alguma coisa assim, aí tem discussões, mas eu acho que o central é isso, quer dizer, você produzir conteúdo com a intenção de viralizar e de, então, se tornar um profissional mesmo na produção de conteúdos em algum momento. Eu acho que, sobre a questão da questão democrática, eu acho que eu sou um pouco mais otimista, porque eu ainda acho que, a despeito das redes serem hegemonizadas pela extrema-direita hoje, eu ainda acho que tem um espaço, ainda que pequeno, mas para propostas democráticas, então que circulam, ainda que de forma, né, muito mais restrita, nas redes sociais, sobretudo se a gente for olhar, enfim, para movimentos sociais, né, para atuação, que justamente ainda é muito restrito. E aí, por que eu acho, indo para a questão, né, olha, sendo muito sintética e honesta, e até pensando no Lash, a verdade é que a esquerda despreza as redes sociais. A esquerda, basicamente, quase que tem nojo de influenciadores, né? Então, quando eu simplesmente escrevi que o Pablo Marçal poderia, né, eventualmente chegar ao segundo turno, as pessoas deram risada. Falaram, como assim? Esse cara é um cretino, infeliz, um influenciador qualquer. Não, uma pessoa que tem 13 milhões de seguidores, você desprezar desse jeito, e é isso que a esquerda faz. E faz até hoje. Então, mesmo quando eles vão montar estratégias, né, para as redes sociais, eles continuam desprezando ainda assim, né? Eles vão fazer os vídeos, vão fazer as coisas, mas, né, não é. E aí, para além disso, não só a extrema-direita investe muito nisso, mas começou a investir lá atrás. Então, quando eu comecei a minha pesquisa, não tinha nem Facebook, era Orkut, né? Lá no começo dos anos 2000, e a direita já estava lá. E daí começou a crescer. Então, eu acho que para mim, são essas duas coisas principais que acontecem. Obrigado, Lene, pelas suas perguntas e provocações. Sobre fascismo, é absolutamente intencional não utilizar o termo, o conceito. Isso tem a ver... Bom, o debate no Brasil... Tem um debate acadêmico, mas também público no Brasil, de como interpretar, como conceitualizar o bolsonarismo. Neofascismo ou fascismo é uma das categorias que está circulando, assim como existem várias outras. A gente pode pensar em guerras culturais, guerras híbridas, populismo, conservadorismo. Eu e a Camila vamos por um caminho da teoria crítica da esfera pública. Quem fala em neomarxismo, quem fala em neofascismo no Brasil, costuma partir de uma perspectiva marxista ou neomarxista, isso em termos acadêmicos, né? Não em termos de rótulo, acusação no debate público. E as referências costumam ser ou Pulantzas, ou Gramsci, ou Adorno. E aí, dentro da minha postura teórico-metodológica, tem a ver com o que eu comecei falando sobre o que eu acho que é a vocação das ciências sociais. Então, as pessoas, basicamente, abrem o livro do Adorno e falam assim, personalidade autoritária, isto é o Bolsonaro. Eu li no livro, eu olho para a realidade, é aquilo. Isso é substituir a pesquisa empírica por certezas reificadas. Porque você nem precisa olhar para a realidade. O livro já esgota a complexidade da realidade. Então, do meu ponto de vista, e eu acho que tem coisas muito mais complexas e sutis na relação entre lideranças e base que
fascismo e neofascismo estão basicamente substituindo as dúvidas e os enigmas. Nosso objetivo é decifrar um enigma e não tratar como se a gente já soubesse do que está. E eu acho que fascismo ocupa um pouco esse lugar. É uma versão elaborada daquele obstáculo epistemológico que eu estava dizendo, de que, bom, a extrema-direita basicamente são líderes manipulando as pessoas, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu evito o uso da categoria fascismo. O dia D de desespero. Desespero é claramente para os patriotas, embora também tenha uma espécie, pensando agora, também tem um desespero das próprias figuras do poder, né? Também tem o que eu estou propondo aqui de descentrar a narrativa com relação ao 8 de janeiro, também tem com relação a isso. Também é uma forma do sistema político aumentar, como se fosse dia da infâmia. Você comparar o 8 de janeiro com o dia da infâmia, o ataque a Pearl Harbor, não procede, é exagerado. E quem teve a oportunidade, por exemplo, de ver, e eu não estou diminuindo o risco autoritário que foi aquilo, mas quem pôde ver uma espécie de museu que o STF fez sobre o 8 de janeiro, em Brasília, são basicamente assim, eles expuseram bolas de gude como armas terríveis do terrorismo. Então, a gente precisa... E o que eu estou querendo dizer, a história que eu estou contando significa a violência política e o terrorismo está em outros lugares, muito mais graves do que... Então, a quem exatamente interessa retirar o 8 de janeiro dessa narrativa maior? Eu não acho que era inevitável, também isso por postura teórico-metodológica. Os eventos, os fenômenos, o processo histórico é contingente, ele vai sendo construído pelas ações e reações dos atores políticos, né? O que eu acho interessante, que é um pouco o paradoxo do que é evitável e inevitável, eles passaram 70 dias tentando evitar uma marcha em direção à Praça dos Três Poderes e à invasão do Congresso. Eles tinham absoluta certeza, pelo aprendizado do que aconteceu no 6 de janeiro de 2021, no Capitólio original, que aquilo teria consequências negativas, estigmatizadoras e criminalizadoras. Eles sabiam perfeitamente disso. E, no final das contas, a construção contingente da inevitabilidade foi que o Capitólio era um elemento, um modelo negativo, e o modelo positivo só surgiu depois que o golpe militar não veio, e que o Lula, de fato, tomou posse. E aí, depois do 1º de janeiro de 2023, começou a circular um outro modelo positivo, que era o modelo do Sri Lanka, que é, basicamente, as pessoas marcharam em direção ao Palácio Presidencial e o presidente fugiu e, basicamente, o povo conseguiu fazer a sua revolução. O Sri Lanka era a referência positiva naquele momento, sendo mobilizado nas redes sociais. E, para terminar, sobre o paradoxo da ordem no caso da esquerda, né? Isso tem a ver um pouco com os desdobramentos do nosso livro, o Paradoxo Bolsonaro, The Bolsonaro Paradox. Em 2021, a gente pensava muito o Bolsonaro como um paradoxo, né? Em diferentes sentidos, né? Tanto no sentido da conexão entre a nova direita e a extrema direita. A nova direita fez um esforço gigantesco, isso é o livro da Camila, fez um esforço gigantesco para se afastar do peso, inclusive do estigma da ditadura militar, e, no final das contas, as suas ações, como ensina Weber, as ações sociais têm consequências não intencionais, eles acabaram fortalecendo o governo mais militarizado da história depois da redemocratização brasileira. Mas tem outros paradoxos também. A conexão entre membros de grupos sociais dominantes se auto-entendendo como subordinados, ou mesmo como que o Bolsonaro pôde, estando no centro do sistema político, manter uma retórica de que ele era antissistêmico. Então, era tudo muito centralizado no Bolsonaro. Conforme o tempo foi passando, e essa etnografia dos patriotas foi me convencendo que o paradoxo não era o Bolsonaro, era a própria estrutura da esfera pública brasileira, e que a gente estava, de certa forma, preso numa situação que a esquerda estava como a defensora da ordem e a extrema-direita estava surfando na onda do antissistêmico, do que eu estou chamando de subversão, ou então disposição de insurreição. E aí o que aconteceu é que os desdobramentos posteriores, a esquerda, a extrema-direita vivendo o paradoxo da subversão, é aquilo que eu já falei, e, no caso da esquerda, a gente está numa situação, inclusive por conta do governo Bolsonaro, que a gente foi colocado contra a parede e a gente teve que se tornar defensor do status quo, defensor do sistema, defensor da ciência, do jornalismo profissional, a gente tem que defender a grande mídia diante dos ataques, isso que a história da esquerda é em termos de crítica, né? Assim como um alinhamento cego, automático com o poder judiciário. Então, de repente, a esquerda está colocada contra a parede e a esquerda não vai conseguir contribuir para uma
transição ecológica ou para a construção de pós-neoliberalismo democrático justo nessa posição da ordem, porque a defesa da ordem significa reproduzir a extrema-direita surfando no lugar da subversão e do antissistêmico. Então, muito brevemente, seria por aí. Este uso à esquerda não começa a esconder mais do que revelar? Uma pergunta para o Jonas, uma para a Camila. Jonas, quando você fala do paradoxo da subversão, eu fico em dúvida se você está falando da dimensão popular dessa subversão ou se você está dizendo que essa dimensão popular apresenta um paradoxo para elites que compõem hoje a extrema-direita no país. Eu fico um pouco em dúvida, porque é um processo de radicalização que me parece que se expressa de diferentes formas. Então, eu queria saber como é que você está lidando com isso, porque na tua narrativa aqui não fica, para mim, tão claro, né? E para a Camila, eu vou fazer a pergunta fazendo uma brincadeira. Já te ouvi falar outras vezes sobre esse dilema, né? Por que a esquerda não consegue influenciar nas redes, né? O problema está no meio ou na mensagem, né? O problema é de estratégia ou está faltando imaginação criativa que seja capaz de apresentar alternativas nesse ambiente, sobretudo pensando nos jovens? Queria saber como é que você tem pensado isso. Obrigada. Meu nome é Alba, eu sou do Programa de Treinamento Estudantil do CCI e eu vou fazer uma pergunta para o Jonas, baseada numa pergunta que eu já fiz para ti numa outra fala que tu fizeste lá no SEBRAP. Mas, naquela fala, tu analisavas um protesto que tu acompanhaste, que era a esquerda. E aqui tu fazes uma fala mais ligada à extrema-direita. E a impressão que eu tive dessas duas falas é que, na esquerda, o campo parece um pouco desorganizado, digamos assim. Existem essas várias frentes, esses vários sujeitos, essas várias alteridades, que parecem... Elas têm um objetivo e uma agenda, mas ela não está organizada. E quando tu falas da direita, da extrema-direita, parece que eles têm uma imaginação crítica mais organizada e até uma imaginação crítica institucional, que foi a pergunta que eu te fiz lá no SEBRAP. Eu queria saber qual é a visão que tu tens quando tu compara essas duas visões aí diferentes. Boa tarde, eu sou o Guilherme Casarões, professor da FGV. Jonas, aliás, aos dois, parabéns pelas apresentações. Jonas, uma pergunta muito pontual sobre o uso da palavra terrorismo. Eu entendo o atentado da véspera de Natal como claramente uma tentativa de um atentado terrorista. Agora, você qualificaria, do ponto de vista conceitual, o que aconteceu no 8 de janeiro como terrorismo? Quer dizer, esse um enquadramento possível. E essa recente tentativa de explosão na frente do Supremo também seria uma espécie de terrorismo, porque, por exemplo, na categoria americana do 6 de janeiro, eles chamam de insurreição, mas eles não usam o termo terrorismo, e eu acho que ele pode ser tão problemático quanto o conceito de fascismo, dependendo de como a gente queira permitir ou interditar o debate. Então, eu só queria entender esse uso. Com relação à fala da Camila, eu tenho só uma dúvida, até do ponto de vista metodológico. É possível mensurar a conversão de seguidores em voto? Porque o fato de Marçal ou Bolsonaro terem mais seguidores que Lula diz muito sobre o ambiente, o ecossistema das redes, mas eu acho que talvez não diga tudo sobre a conversão disso em potencial eleitoral real. E eu queria entender, na verdade, se existe um mecanismo. Isso eu também fiquei pensando enquanto estava dizendo, se há uma forma de medir isso. Obrigado. Meu nome é Taína, eu sou do Programa de Treinamento Estudantil do CCI. Queria fazer uma pergunta para a Camila, se a pesquisa mensura a dimensão de pessoas que se matriculam nesses cursos, se tem alguma métrica que a gente consegue enxergar a adesão, né, das pessoas. Obrigada. Bom, eu gostaria de perguntar a ambos se a dificuldade de produzir conteúdo alternativo não está mais vinculada às formas de reprodução da organização. Isto é, as igrejas evangélicas, elas crescem de forma pulverizada e descentralizada. Os influenciadores crescem de forma pulverizada e descentralizada. Eles repetem um modelo e o que dá certo avança. O modelo da esquerda é o modelo da Igreja Católica centralizada controlando o crescimento da igreja. É o modelo do partido de esquerda controlando a produção de conteúdo.
Obviamente que, do outro lado, vai sair sempre coisa nova, porque tem milhares de pessoas tentando mensagens, é mercado, alguma coisa dá certo e evolui. Do outro lado, você tem a burocracia tentando produzir mensagens que funcionam, mas tem muito pouca inovação, tem muito pouca figura nova, e do ponto de vista organizacional, há um mundo de diferença na forma como esses conteúdos são produzidos, né? Bom, então, eu acho que, basicamente, assim, enfim, daria para fazer uma outra fala só sobre isso, mas sim, a esquerda tem dificuldade com a mensagem, com o meio e com os mensageiros. Está tudo contaminado, vamos dizer assim, né? De saída, de partida. Então, os mensageiros já são desacreditados, né? Como o Jonas falou, né? Aí isso contamina a mensagem, e aí, bom, enfim. Então, e aí ainda tem a questão de não saber usar, né? E não querer usar o meio, desprezar o meio. E eu concordo muito, Adriano, com o que você disse, porque é exatamente isso. Quer dizer, se a gente for pensar, alguém que quer fazer uma carreira política, né, no Brasil, quer sair, né, das redes ou virar um vereador, né, alguma coisa assim, um militante mesmo, é muito mais fácil você fazer isso na extrema-direita. Né? Olha a ascensão super rápida que essas pessoas têm, justamente porque não pagam pedágio. Né? Na esquerda, quantos pedágios que os ativistas não têm que pagar para conseguir terem carreiras políticas bem-sucedidas? Né? Então, eles encontram portas fechadas. E aí, eu concordo totalmente, é exatamente isso. E aí, bom, sobre né, a questão dos... bom, ainda sobre o discurso, né, acho que é importante também dizer que, por exemplo, a gente sabe exatamente qual que é o discurso da extrema-direita. A gente sabe o que a extrema-direita defende. A extrema-direita defende família, defende armas, defende pátria. Né? Todo mundo aqui sabe. O que a esquerda defende? Em 3 coisas simples, 3 palavras simples. X. Né? Então, também isso dificulta um pouco você passar a sua mensagem. E aí, pensando na questão dos seguidores e dos votos, de fato, não tem. A gente, né, não tem. Essa também é uma pergunta que eu sempre me fiz já há bastante tempo. Agora, assim, o que a gente sabe é que, enfim, à medida que você tem, né, se você tem, por exemplo, parte de uma base de seguidores muito grande, né, por exemplo, como a que tem o Marçal, você tem um potencial, né, de provocar algum tipo de disrupção no debate público. Né? Se isso vai se converter em votos ou não é outra coisa, mas eu acho que o potencial disruptivo está muito mais, né, no debate público, e, como eu disse, assim, o que acaba acontecendo é que essas pessoas acabam atraindo, né, também muito a atenção do debate público. Então, aí depende da campanha, depende de vários outros fatores. Né? Não é só porque é um influenciador que vai necessariamente ter voto, mas eu acho que é meio por aí. A gente não coletou dados, né, sobre as pessoas que matriculam em curso. Eu acho que, provavelmente, talvez quem tenha dados próximos disso seja a Rosana Pinheiro Machado, que também pesquisa o tema. Mas, bom, aí eu acho que, sobre a pergunta do Joanildo, acho que se a gente começar a falar, né, da esquerda, porque, né, das esquerdas e como que se organizam hoje, o que é a esquerda, o que a esquerda defende, aí é um debate infindável. Né? Mas é isso. Obrigada pelas perguntas. Tentarei ser breve. Concordando com o Joanildo, são as esquerdas. Né? Quando eu falo o paradoxo da ordem para a esquerda, isso já é um recorte. Né? Eu estou falando da centro-esquerda e da esquerda, dita institucional. Né? Então, como eu estou tentando dizer, né? São campos, subcampos. Se eu estou tratando da extrema-direita de complexidade, a esquerda também. O que eu acho interessante é que o paradoxo da ordem também é um diagnóstico que ajuda a gente um pouco a organizar as linhas de força e os dilemas do que está acontecendo. Não é só o campo democrático popular, porque uma parte importante do setor do PSOL, por exemplo, começou a orbitar cada vez mais. Tem gente que brinca que uma parte do PSOL virou uma tendência externa do PT, por exemplo. Mas tem também uma discussão toda um pouco dos rumos, justamente, da oposição de esquerda com relação ao campo democrático popular. E aí você tem justamente esse embate, para tentar ser telegráfico com relação a esse debate. Junho de 2013, ao ser estigmatizado pela própria esquerda, também colocou nas costas da parte hegemônica da oposição de esquerda, basicamente autonomistas e trotskistas, o peso pela derrota. Isso tem legitimado o fortalecimento do que eu chamaria, para explicitar, porque por isso que eu não posso fazer a pesquisa que a Camila vai fazer, porque eu sou mais normativo,
é um contrapúblico não apenas comunista, mas neo-stalinista. Então, também tem um fortalecimento de discursos neo-stalinistas dentro da esquerda brasileira. E a gente está diante dessa situação, autoritarismo para cá, autoritarismo para lá. Flávia, eu substituiria, concordo com você, e eu substituiria os termos elite e popular por o que eu estou chamando de lideranças e base, né? Então, o pressuposto da minha análise é que o campo, qualquer campo, é uma negociação tensa entre lideranças diferentes, que estão ofertando projetos e discursos diferentes, e a base que está tentando ser convencida e engajada nesses projetos, né? O discurso do Bolsonaro é bem interessante em 25 de fevereiro, porque, basicamente, ele frustrou as pessoas. As pessoas foram assistir. Por que massificou? Porque tinha convocatória e porque ele ia estar presente. As pessoas estavam animadíssimas. Eu estava no meio deles na Avenida Paulista no momento que ele deu o discurso. As pessoas deu uma virada de chave, um silêncio ensurdecedor, as pessoas basicamente melancólicas, porque ele estava fazendo um jogo dúbio, porque ele não podia fazer o clamor em relação à ação direta, por favor, me defendam. Lembra o que ele falou em dezembro? Não é o que façam para mim, é o que você pode fazer pelo Brasil, aquela inversão, né, imitando Tio Sam. As pessoas ficaram frustradas porque ele estava, de um lado, falando, não, Alexandre de Moraes, eu sou pacificador, eu estou do lado da paz, etc., etc. Golpe, não teve golpe nenhum em 2022, golpe é com tanque nas ruas. Não teve nada disso. Só que ele está falando isso para o Alexandre de Moraes, mas está falando para uma base que é golpista. As pessoas estavam demandando o golpe militar. Então, como que ele vai falar, eu não dei o golpe militar? Isso é uma prova de que ele fracassou enquanto líder do campo reacionário. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, não é o líder manipulando, a base também constrange o Bolsonaro. O Bolsonaro, na live, ele estava assim, pedindo desculpa para as pessoas, porque ele sabe que se ele vira e fala assim, não, gente, voltem para casa, não sei mais o quê, se ele normaliza demais, ele vai ser abandonado. A figura do Marçal também entra por aí. Ele vai indo por um caminho de normalização e institucionalismo e ordeiro, isso também abre o caminho para novas lideranças que vão encarnar essa disposição insurrecionista. Então, sim, eu diria que é isso, é uma tensão e uma negociação entre os dois. Alba, eu trocaria o termo, não imaginação crítica, mas para falar em imaginário social. Vou explicitar uma coisa que eu não falei no começo, que eu também não queria dar trabalho para os tradutores, que é uma das missões das ciências sociais é desconstruir a categoria gado, né? Então, a única comparação que eu acho justa dos bolsonaristas com qualquer tipo de animal é reconhecer os bolsonaristas como animais simbólicos, como qualquer ser humano. Então, eles também têm imaginário, certo? Eu chamaria de imaginários sociais. Eles estão disputando imaginários sociais, não chamaria de imaginação crítica, né? Eu gostaria de conseguir fazer o que o Aramis, que é pesquisador aqui do CCI-SEBRAP, está fazendo, que é uma etnografia sobre o agrocristianismo, e uma das coisas que ele está descobrindo é o agrocristianismo não é uma reivindicação do passado, também está imaginando um outro futuro e uma promessa que está engajando as pessoas, isso é parte da legitimação pública do neoextrativismo no Brasil. E com relação ao intervencionismo militar, eu não consigo dizer o que é saudosismo da ditadura e o que o intervencionismo militar contemporâneo está imaginando o que seria esse outro regime político, que não é uma mera repetição de 64. Né? Então, eu iria por aí. Então, sim, é imaginário social porque são animais simbólicos produzindo esses imaginários. Guilherme, 24 de dezembro, da véspera, claramente o atentado terrorista que falhou. Da semana passada falhou também, mas foi mais longe. Não tenho problemas em considerá-los como atentados terroristas. Eu acho um exagero retórico ler o 8 de janeiro como tal. E a minha preocupação é com relação à lei antiterrorismo. Porque essa é a facilidade do 6 de janeiro. Né? A insurreição é uma categoria jurídica estabelecida dentro da tradição jurídica política americana. E, no nosso caso, que é a lei antiterrorismo recente, Rogério Marinho foi na CNN, na época, dizer que se a Dilma não tivesse retirado a menção aos movimentos sociais na lei antiterrorismo, o 8 de janeiro não tinha acontecido, porque era possível coibir e eles iam estar em maus lençóis. Então, assim, eu vindo do estudo de ação coletiva, de ação direta, ocupações secundaristas, a minha preocupação é a ação direta, a desobediência civil fazem parte do regime democrático. Então, esse é o pano de fundo. E a última coisa para falar do Adrian, bem interessante esse insight, e me lembrou demais Gramsci, né? Porque o Gramsci está atualizando Maquiavel, o partido, o moderno príncipe. Né? E olha como esse mundo não existe mais, e a gente tem que repensar e atualizar. Obrigado.